Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma correção de questão da prova de História do Enem 2020? Pois é, e como vocês podem observar, hoje o nosso assunto é sobre o Brasil Colônia. E um assunto muito específico dentro deste conteúdo tão importante para compreendermos a história do Brasil. Pois é, a questão hoje vai discutir um pouco do papel dos jesuítas no correr da história do Brasil. E aí, partiu? É muito importante pensar que essa questão ela vai contextualizar basicamente a função dos jesuítas aqui no Brasil. Quando a gente pensa na estrutura e qual era o objetivo dos jesuítas aqui no Brasil, a gente sempre tem aquela resposta muito clara, né? A função dos jesuítas era catequizar os indígenas. E, inclusive, aqueles indígenas que não aceitavam a catequese dos jesuítas, eles eram perseguidos e, inclusive, estabelecidos o que a história vai chamar de guerra justa. Guerra justa era uma permissão da igreja, uma vista grossa da igreja para perseguir, para escravizar aqueles indígenas que não aceitavam a catequese. As missões jesuíticas espalhadas no mundo, elas também estão ligadas muito a um processo de contra-reforma. Lembrando que a Europa, ou seja, a construção cristã, também espalhou alguns jesuítas pelo mundo para espalhar o cristianismo. Entretanto, é muito importante pensar que a estrutura básica dos jesuítas é que eles também eram mais um agente de colonização portuguesa aqui no Brasil. E quando a gente diz agente de colonização, um agente da colonização portuguesa, isso quer dizer que o jesuíta ele não veio necessariamente para difundir o ideário cristão. É claro que ele vai utilizar o cristianismo como uma pauta muito importante e muito fundamental para catequizar os indígenas, mas isso não é relação direta com o ideário cristão, uma vez que eles, os jesuítas, pertenciam à empresa metropolitana colonial. Lembrando que o Brasil, durante todo o período colonial, ele tinha uma única função, que era alimentar, a partir de lucros e altos lucros, a metrópole. Para isso, era importante, para além dos jesuítas, a metrópole colocar outros agentes da colonização, jesuítas, bandeirantes, os próprios donatários que receberam as capitanias hereditárias. Partindo disso, vamos discutir a questão. Preste atenção. Porque todos confessamos a não ser poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem fazer pelos irmãos jesuítas. Percebam aqui um ponto muito importante que a questão traz. Olha só, outros serviços que não são possíveis ser realizados pelos jesuítas. Ou seja, quando a gente começa a pensar isso, eles estão procurando uma justificativa da necessidade de se escravizar indígenas, pois nem todos, ou de se catequizar os indígenas, tá bom? Essa observação. Uma necessidade de se catequizar os indígenas, pois nem todos, olha que interessante, nem todos os jesuítas podem realizar diferentes serviços. E a partir do momento que eles não podem realizar diferentes serviços, eu tenho que criar uma espécie de um cativeiro, uma espécie de um espaço, uma espécie de um local onde eu possa catequizá-los. Olha que interessante. Máxime sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Olha só, que seria necessário deixar as confissões. E aí a gente pode fazer relações com as guerras justas. Quando você lembra que alguns jesuítas, eles permitiam a escravização daqueles indígenas que não aceitavam a escravização. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meio que a Constituição permite, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar. Olha só, ao procurar justificar o porquê do envio dos jesuítas às suas colônias, no caso, ao Brasil. É a propagação do ideário cristão
Aqui é um ponto muito importante, pois isso pode gerar uma confusão. Entretanto, a premissa estabelecida, principalmente no texto, quando se coloca outros serviços que não são possíveis, não está vinculado a difundir o ideário cristão. Os jesuítas tinham algum papel nessa construção? Claro que tinha, mas importante e fundamental que os jesuítas eles eram agentes de colonização. Então, não era o objetivo propagar o ideário cristão, propagar. Não. O objetivo do jesuíta era catequizar os indígenas. E a partir do momento que você catequiza os indígenas, você deixa eles, tais como os próprios jesuítas falavam, dóceis. E a partir do momento que eles estão dóceis, eles vão fazer muito bem aquilo que a metrópole deseja. Portanto, não pode ser a valorização do trabalho braçal. Bom, isso pode até nos trazer uma possível resposta quando a gente pensa, já que os jesuítas não podem fazer alguns tipos de serviços, outros podem fazer. Entretanto, isso não é uma premissa da expansão ultramarina. De novo, o que a coroa portuguesa desejava? O que a coroa portuguesa procurava? Espaços para explorar, espaços para colonizar, não espaços para valorizar, única e exclusivamente o trabalho braçal. O trabalho braçal seria uma consequência dessa própria expansão colonial. Adoção do cativeiro na colônia. Olha, é a sede correta. Quando a gente começa a pensar adoção do cativeiro na colônia, o que eu estou aqui falando? Eu quero utilizar esse espaço colonial para criar tentáculos da minha expansão metropolitana. Para tanto, e se necessário for, como foi, eu vou escravizar também os indígenas. Mesmo eu, jesuíta, vindo com essa ideia da catequese. Beleza? Isso aqui é muito importante. Então, é a sede correta. Vamos entender por que não é a D e vamos entender por que não é a E. D. Adesão ao ascetismo contemplativo. Ora, esse nome pode nos soar assim um pouco confuso. E afinal, o que seria isso? O ascetismo contemplativo está relacionado ao desenvolvimento espiritual. Então, os jesuítas eles estão vindo para se utilizar da colônia como um espaço de desenvolvimento espiritual. Para tanto, eu irei utilizar os indígenas. Ora, ninguém que obriga ou escraviza uma outra pessoa promove isso via um desenvolvimento espiritual, não é? A alfabetização dos indígenas nas missões. Olha, isso também fora feito pelos jesuítas, preste atenção. Olha só, os jesuítas propagou o cristianismo aqui na colônia, sim, os jesuítas também alfabetizaram alguns indígenas, impuseram os valores culturais europeus também nas missões. E por que não pode ser a A e não pode ser a E? Não pode ser porque isso não era a premissa da expansão ultramarina portuguesa. A premissa da expansão ultramarina portuguesa estava relacionado diretamente em abocanhar diferentes espaços. No caso, abocanhar diferentes espaços coloniais, principalmente adotando esses espaços coloniais como um cativeiro de exploração. Uma questão muito interessante e que necessita, sim, realizar sempre em jogos diferentes, tanto a leitura do texto, do contexto, bem como da comanda. E a comanda da pergunta é muito claro. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa. Beleza? Isso aqui é muito importante pensar. Olha só. Ah, os jesuítas alfabetizaram? Sim. Os jesuítas propagaram o cristianismo? Sim. Mas não era a premissa. A premissa da expansão ultramarina não era... Porque quando a gente marca, por exemplo, isso, um monte de gente acaba caindo, alfabetização, qual a ideia que nos traz? Ah, que as metrópoles ou as nações europeias, durante o mercantilismo, tinha como objetivo alfabetizar os indígenas em suas colônias. E isso não era básico.
Qual era o objetivo da metrópole? Fácil, né, galera? Explorar, sugar, colocar um canudinho na coluna e puxar até a última gota. Partiu se inscrever e compartilhar com os amigos e com as amigas. Afinal, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula!